tudo que Ele é em nossas vidas. Amém. Amém? Então vamos orar? Vamos ficar em pé. Se você puder, levante suas mãos. E você pode esquecer agora tudo que ficou lá atrás, tudo que passou, tudo aquilo que foi bom, já ficou para trás. Tudo aquilo que foi ruim também já ficou. Se ficou alguma coisa pendente lá atrás que você não conseguiu resolver, hoje é noite de você pedir orientação ao Senhor através das orações, através das músicas, da palavra. Então esse é um momento muito especial, onde nós nos entregamos ao Senhor, esquecendo tudo que já passou e agora olhando fixamente para a cruz de Jesus, esse Jesus maravilhoso que está aqui. Aleluia! Ele não está aqui em carne e osso, mas Ele está aqui em espírito. E você pode sentir a presença dEle aqui. Você não pode vê-lo, mas você pode sentir. E você pode abrir o seu coração e conversar com Ele, e falar com Ele. Aleluia! Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos nesta noite. Te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós bendizemos o teu nome, porque tu és fiel, tu és grande, poderoso, soberano. E sem ti, Senhor, nós não somos nada. Nós não conseguimos viver sem a tua ajuda. Não conseguimos viver sem a tua presença. Nós somos completamente dependentes de ti, Senhor. Nós reconhecemos isso agora, levantamos as nossas mãos, aleluia, para te bendizer, para te adorar, para cultuar ao Senhor. Louvado Nós queremos cantar louvores a ti, Senhor, porque todo louvor que é ministrado, que é cantado, é para ti, e a palavra é para nós, para a nossa edificação. Por isso nós queremos te louvar com as músicas, com as canções, e também queremos ouvir a tua palavra nesta noite. E certamente vai trazer a resposta que nós tanto precisamos. Eu creio nisso. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma agora o lugar. Aleluia. Que este lugar agora não seja mais uma simples casa, mas aqui seja um lugar cheio de poder, de autoridade, que seja um lugar cheio de amor, que nós possamos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou, um amor incondicional, sem nada, porque a tua glória, a tua graça para nós nos basta. Fica conosco. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor manifestará a tua glória, o teu poder aqui. Amém e amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, os Salmos. Eu gosto muito de ler Salmos. Vocês perceberam que toda a abertura do culto, né? Vamos ler Salmos. Quem aqui já leu todos os Salmos da Bíblia? É? Maravilhoso, né? E você sabe de uma coisa? Eu já li várias vezes. Nem todos eu consegui ler. Mas cada um que eu leio, eu vejo que eu aprendo mais. Quanta coisa Deus fala através, né, do salmista Davi. Então, os Salmos de número 141, ele escreveu esse salmo para orar a Deus para proteção divina. Ele fez aqui um salmo, ele escreveu esse salmo para pedir a Deus a proteção para a sua vida. Vamos ver o que ele diz aqui. Eu leio o versículo e vocês leem o próximo, tá bom? Assim a gente vai interagindo e vamos entendendo a palavra. Por si mesmo, a gente já vai entender. Então, o primeiro versículo diz assim: Senhor, elevo o meu clamor a ti, vem depressa, presta ouvido à minha voz, quando te invoco. Que minha oração seja como incenso diante de ti, minhas mãos erguidas, oferenda repentina. Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios.
Não deixes meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas na companhia de malfeitores, que eu jamais participe dos seus banquetes. Que me castigue o justo, é um favor que me repreenda, e é óleo perfumado que minha cabeça não vai recusar, pois minha oração persiste contra a prática dos malfeitores. Contra a rocha foram destruídos todos os juízes que diante das minhas palavras de sabedoria se mostraram insensíveis. Como a terra é arada e sulcada, assim são espalhados os nossos ossos à beira da sepultura. Entretanto, os meus olhos te contemplam, ó soberano Senhor. Em ti deposito toda a minha confiança. Não me entregues à morte. Guarda-me da cilada que me armaram e das armadilhas dos malfeitores. Caiam todos os ímpios em sua própria rede, enquanto eu prossigo ileso o meu caminho. Amém. Glória a Deus. Pode sentar só um pouquinho para a gente meditar em alguns versículos aqui, irmãos. Para vocês ficarem cansados, antes de ficarem em pé. E aí já vou passar a palavra para os meninos aqui dirigirem o louvor ao Senhor. Mas o que me chamou a atenção é que o salmista, ele está orando, pedindo a Deus a proteção das pessoas que queriam o mal dele, dos inimigos. Mas a gente pode dizer assim, mas eu sou crente, Jesus, eu não tenho inimigo. Irmãos, o inimigo maior que a gente tem é o diabo, infelizmente, porque as pessoas não são inimigos nossos. O que faz as pessoas nos odiarem? Às vezes. O que faz as pessoas não gostarem da gente? Às vezes, não é? Nem todos são assim. Simplesmente um espírito maligno que toca naquela pessoa para ele te sacanear, para ele te ferir, para te machucar. Então, a Bíblia diz que a nossa carne, a nossa guerra, não são contra pessoas, seres humanos, mas contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Então, quando alguém te ferir, perdoa, que aquela pessoa não está fazendo por ela mesma. É algo que está lá provocando isso. Então, tenha misericórdia dessa pessoa. Então, e ele está dizendo assim, Senhor, que a minha oração seja incenso diante de Ti. Só vou falar isso, não vou ficar aqui falando o tempo todo, eu também não posso. Mas olha, quando eu falo oração, o salmista está dizendo que a minha oração chegue agora diante do Senhor como incenso. Sabe o que é incenso? Um cheiro gostoso, um cheiro suave. Como está chegando a sua oração diante do Senhor? Né? Será que é um incenso suave, um cheiro gostoso que Deus fala, as palavras dessa minha filha estão tocando a minha alma, meu coração, né? Não sei se é assim que Deus pensa, mas eu imagino. Então, o que é a oração? A oração, ela é uma conversa com Deus. Você pode, por exemplo, eu vejo que a Marisa e a Valéria, elas são muito amigas há muito tempo, na verdade, parece isso, elas são parentes, né? Então, assim, vocês amam se conversar, né? Porque são parentes, são amigos. Vocês amam conversar. Eu imagino que vocês têm uma coisa assim legal que une vocês duas. E vocês estão sempre conversando, trocando ideia, estão sempre juntos, pai dele também. É um relacionamento. A oração é um relacionamento com Deus. Que eu gosto de conversar. Você acha ruim de conversar com a Valéria? Não, Valéria, você acha ruim? Nossa, Marisa de novo? Quero conversar com ela hoje. Assim? Não, né? Não é. Então a oração, irmãos, é a mesma coisa. A pessoa que não gosta de orar, não gosta de se relacionar com Deus. E quando eu oro, eu estou tendo uma conversa com o meu Pai, com o meu Criador, sabe? Então é gostoso você chegar e conversar e abrir o seu coração, porque nós abrimos o coração para aquela pessoa que nos entende,
entende, que nos compreende, que não vai nos condenar, é nosso amigo, não é assim? E Deus é o nosso melhor amigo. E Ele não vai nunca nos condenar, sabe? Ele vai te ajudar. Então é tão importante, essa frase ficou no meu coração, que ele disse que a minha oração seja como um incenso diante de ti, que as minhas mãos erguidas, ergam as mãos assim. Quando você ergue as mãos, isso aqui é tão especial. Quando você ergue as mãos e fala, Deus, eu estou diante da tua presença, sabe, você está ali, ó, se rendendo. A gente ergue as mãos quando a gente se rende a algo. Então nós estamos nos rendendo à vontade do Pai, à vontade dele. E Deus se agrada disso, irmãos. E agora, para encerrar essa partezinha, ele pede a misericórdia de Deus, porque o que nos afasta de Deus é o pecado, certo? É a gente falar coisa que não deve, é a gente falar besteira, é a gente falar, enfim, falar mal. Aí ele fala assim, ó, Senhor, põe uma guarda na minha boca e fica de vigia a porta dos meus lábios. Olha só, irmãos, nessa noite nós vamos pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim, põe uma vigia nos meus lábios, põe uma guarda na minha boca, para eu não falar besteira, para eu não falar coisa que eu não devo falar, para eu não xingar, sabe? Porque isso nos afasta de Deus. Então essas coisas impedem um relacionamento com Deus às vezes. Mas quando você fala, Senhor, eu sei que eu falei isso e eu me arrependo, então eu levanto as minhas mãos, peço perdão. Aí o Senhor começa a liberar perdão. Ele não vai te condenar, mas ele fala assim, filho, eu te perdoo, não é assim mais. Né? Então isso que o salmista está pedindo para Deus, Senhor, eu não quero pecar. Coloca uma guarda na minha boca, vigia os meus lábios, Senhor, para que eu não peque. Então que nesta noite você possa abrir a sua boca somente para glorificar o Senhor. Amém? Então vamos fazer um teste, vamos ficar em pé e você vai glorificar ao Senhor. Você que está acostumado a ficar com a boca sem falar nada, mas feche os seus olhos, levanta as suas mãozinhas, vamos treinar. Faz assim. E agora você começa a bendizer ao Senhor. Fala algo que está no seu coração em voz alta mesmo. Senhor, obrigado. Jesus, eu te bendigo. Porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Senhor, eu quero ser melhor. Talvez você precise ser melhor. Talvez você tenha falado coisas que não deve falar para o seu marido, para sua mulher, não sei. Ou até mesmo para Deus. Às vezes a gente questiona tantas coisas. Senhor, me perdoa. Mas eu quero estar na tua presença. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca hoje. Porque eu quero somente te bendizer. Te louvo, te amo, te adoro. Aleluia. Aleluia. Quando você está dizendo aleluia, essa palavra é uma palavra que está no mundo todo. Você está dizendo louvado seja Deus. É a mesma coisa que você diz. Aleluia. E Deus está aqui. Glória, glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento. Te adorar, te exaltar. Amém.
Pois essa vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre eu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração. Quando eu te duvidar com tua fé no Salvador. Você tem tudo pra desanimar. Pois essa vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre vem. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração. Põe o teu cuidado com tua fé, Salvador. Não desanime não. Tudo vai dar certo, Cristo está no tempo, é a solução. Não fica aí prostrado, com Jesus do lado, está dizendo, filho, eu te dou a mão. Está acima de qualquer problema, está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, vive trazendo bem e está do mal. E o seu poder não tem limite, a sua paz é sem igual. Ele as trevas sem a luz. Eu falo que estou falando de Jesus, por isso eu digo não. Não desanime não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não fica aí prostrado, Jesus. Com Jesus do lado, está dizendo, filho, eu te dou a mão. Está acima de qualquer problema, está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve, vem trazendo bem. Vai para uma coisa boa. Não tem limite, a sua paz. Vem nem as trevas, acenda a luz. Estou falando de Jesus. Glória a Deus. Nunca houve que eu pudesse pedir ao nascer do sol a esperança. E não há problema que possa pedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite que pudesse pedir ao nascer do sol a esperança. E não há problema que possa pedir as mãos de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo de mim, pra me dar a vida. Ele que o que manda vai da cruz, não vai do que. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo
que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia ser impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Estou aqui. Quando Deus libertou o povo do Egito, e eles tinham uma jornada pelo deserto para trilhar, a primeira coisa que ele mandou fazer foi um tabernáculo, que é uma igreja. E quando eles entraram na terra prometida, a primeira coisa que ele mandou foi fazer um templo. E quando Nabucodonosor invadiu lá e destruiu tudo, e eles foram cativos na Babilônia, quando eles voltaram, Deus pediu para que primeiramente eles fizessem o templo, reconstruísse o templo. Então Deus valoriza o templo, Deus valoriza a igreja. E a semana passada nós já trouxemos uma palavra a respeito da importância e o porquê a gente frequenta a igreja. A igreja é um grupo de pessoas com um propósito de se abster do pecado, das coisas que ferem a santidade de Deus, e buscar uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida de pureza e tudo mais, né? Então essa aí foi a palavra semana passada. E hoje eu gostaria de basear o texto da nossa meditação em Atos capítulo 9, versículo 31. A gente sabe que o livro de Atos dos Apóstolos são os Atos dos Apóstolos, né? A igreja, a história da igreja primitiva. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele deixou os discípulos lá, os apóstolos, e aí então começou, estabeleceu a igreja, e a história, o livro de Atos todinho, escrito por um médico, Lucas, né? Lucas, as pessoas às vezes pensam que ele foi um apóstolo, um discípulo. Não foi, não. Lucas era um médico. Tem às vezes as pessoas assim: nós cremos na cura divina, não precisamos de médico. Claro que a gente precisa de médico. Falou, quem não precisa de médico? Até Jesus tinha um médico na sua turma, que era Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Certo? E eu vou basear somente no versículo 31 do capítulo 9, que já deve estar aqui, que diz assim: assim a igreja, irmãos, o grupo de pessoas com um propósito, com um objetivo de se abster do pecado e buscar uma vida de santidade, de pureza, de integridade. Então, assim que a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada, vivendo no temor do Senhor, e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Amém. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Eu peço agora que o Senhor fale aos nossos corações, possamos ter um entendimento da Tua palavra sobre o que é uma igreja, o que é ser igreja, o benefício nosso em participar da igreja, Senhor. Como é gostoso poder chegar na Tua casa, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, usar, Senhor, o nosso fôlego para exaltar e glorificar o Teu nome. É maravilhoso essa comunhão, esse contato, Senhor, contigo. E saber que o Senhor não só recebe a nossa adoração, mas o Senhor nos protege, nos guia, nos salva, nos cura, nos liberta. É um Pai maravilhoso. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos no Teu santo nome. Amém. Baseado neste versículo, eu tirei aqui 5 características da igreja. Pode deixar esse versículo direto, se bom, depois você muda aí e você vai voltando para ele, certo? 5 características. O que é a característica? A característica é aquilo que ajuda na construção de uma ideia, faz você entender no conceito e na noção de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, se você tiver que falar de mim para alguém, você conhece o pastor da minha igreja? Não. Nunca viu? Não. Não sei quem é. Roberto Bertone? Não sei.
Aí você vai começar a dar algumas características. Ele é um cara alto, careca, ele é mágico, mago, tem um boneco. Ah, a pessoa vai ali? Ah, não, então eu conheço. Casado com uma baixinha, bonitinha, lindinha. Ah, tem 3 filhas que tocam e cantam. Ah, claro que eu sei. Olha lá, então ele, quando você falou assim, você conhece o pastor da minha igreja, mas a partir do momento que você descreveu as características, a pessoa pôde me identificar. Ah, eu lembro, a gente já esteve junto. Ah, não, o Bertone, claro, agora você falando isso aí, eu sei. Então, irmãos, a gente viu como é maravilhoso participar da igreja, como é importante, como agrada a Deus participar da igreja, e hoje nós vamos ver algumas características da igreja. Por que participar da igreja? Qual a característica? Quando você vai falar da sua igreja para alguém, né? Porque quando você fala da igreja, ou convida alguém para vir na igreja, a primeira coisa que a pessoa fala, mas tem que dar dízimo? É isso ou não? Deus do céu! Ixi, eu entro na igreja e eu saio saqueado, né? Se essa igreja não quer. Então, as pessoas já têm uma ideia meio errônea do que é igreja. E eu gostaria de falar de algumas, porque tem infinitas características. Mas simplesmente baseado neste versículo, falar em 5 características. O versículo começa assim: a igreja passava por um tempo de paz. Irmãos, a igreja do Senhor é um lugar para termos paz. Seja sincero comigo. A nossa igrejinha aqui em Campinas é simples, humilde, não tem um suntuoso templo, mas você sente uma paz quando vem aqui ou não? Sente ou não? Sim. Essa é a igreja de Jesus. A gente sente paz. Eu lembro quando foi para alugar esse salão, né? Eu trouxe aqui o Marcão e a Irene. Eu trouxe aqui o Leão e a Ana, e o Silvio e a Renata. E eu falei assim, se eles, eu acho que eram separados todos, né? Todos separados. Eu falei, se eles sentirem paz neste lugar, vai ser uma confirmação de Deus. E todos sentiram paz. Trouxe também o pastor Luiz, né? O pastor Luiz, que é o sogro da filha do Senhor. Todos falaram, sentimos paz nesse lugar. A igreja do Senhor é o lugar onde a gente sente paz. E o que é paz? Paz é a ausência de perturbação, é a ausência de turbulência. Hoje usa muito o termo turbulência para quando está viajando de avião, né? Quando o comandante fala assim, senhoras e senhores, aquela vozinha, né? Por favor, coloque seus assentos na posição vertical e apertem bem seus cintos, porque vamos passar por uma área de turbulência, né? E a última vez que eu estava vindo, acho que de Recife, Fortaleza, com a minha esposa, Vitória. Eu ouvi essa mensagem e aí eu vi alguns fazer assim, né? E de repente eu escutei um estralo tão alto dentro da avião que eu pensei que a asa tinha quebrado. Estava bem do ladinho, cara. Estava bem do ladinho, né? Porque a asa balança assim, mas que não é tão. Eu falei, acho que não apertaram o parafuso direito esse treco aí, não é possível, né? A asa parece que é meio solta no avião lá, né? Então, a hora que eu escutei aquele barulhão, eu falei, Jesus, se cair a asa do avião, vai cair junto. Né? Já comecei a pedir perdão por ficar lá, né? Então, turbulência é algo que acelera o coração, deixa a gente tenso, nervoso, preocupado, ansioso, né? Temeroso. Quem tem paz não tem turbulência dentro do coração. Amém. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente sente uma paz, deixa os problemas lá fora, deixa as preocupações, deixa as dívidas lá fora, né? Eu falo, pastor, eu não consegui prestar atenção no culto porque eu estava pensando na dívida. Vai resolver o problema? Se você ficar pensando nela aqui, alguém vai lá pagar para você na hora que você está aqui? Não vai. Nem depois do culto também. Vai dormir amanhã, você pensa que vai fazer isso aí, vai. Não é verdade? Então, a igreja é um lugar de paz.
de harmonia, de sossego, de concordância, porque aqui nós estamos todos falando uma língua só, que é a língua do Senhor Jesus Cristo. Temos divergências? Claro que tem, na igreja tem os políticos de direita, de esquerda, tem os corintianos, tem os palmeirenses, tem os são paulinos, né? Mas quando a gente vem na igreja, a gente não vem para falar de política, a gente não vem para falar de time de futebol, a gente não vem para falar de nada, a gente vem para falar de Jesus, e nisso todos nós concordamos. Então, o lugar onde tem paz é onde tem concordância, e aqui nós estamos todos concordando de falar só de Jesus e mais ninguém. Amém? Então, essa é uma característica. Ah, mas é difícil. Viver em paz com as pessoas é difícil. Hebreus 12, 14, olha o espiritual. Hebreus 12, 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Tem gente que a gente tem que se esforçar para viver em paz, não tem, irmãos? Fala a verdade. Tem. Mas se a gente não viver em paz, não vamos ver o Senhor. Nós estamos no caminho, nós estamos na igreja porque nós queremos ir para o céu. Nós estamos aqui almejando a nossa salvação. Se a gente não viver em paz, também corremos o risco de não ir para o céu. Por quê? Porque a igreja é o lugar de paz uns com os outros. Eu tenho que ter paz e harmonia com vocês. Lá em Romanos 12, ainda do 16 para frente, até o 21, vou ler aqui. Esse capítulo 12 de Romanos é fantástico. Diz assim, ó, vivei em concórdia entre vós. Concordar. Mas eu sou corintiano, ela é palmeirense. Gente, não é isso. É no Evangelho. Nós temos que estar em concordância. Amém? Falar a mesma língua. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. 17. A ninguém devolveis mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas, que é o propósito da igreja. Versículo 18. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Todos os esforços. Eu não tenho, diante de Deus, eu não tenho direito de viver brigado com ninguém. Não tenho. Eu tenho que estar em paz com todos. Amados, 19. Jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Versículo 20, ao contrário, aí que as pessoas não gostam muito, mas vamos lá. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Irmãos, nós temos que vencer o mal com o bem. Aqui a Bíblia diz o seguinte: se o teu inimigo tem fome, vai lá e dá comida para ele. Se tiver sede, assim, vai dar água para ele, porque assim você vai amontoar brasa na cabeça dele. Como é que vai? Bem que eu queria amontoar brasa na cabeça dele mesmo, né? O pessoal pensa, né? Eu queria pegar esse versículo aqui, pegar um monte de brasa e tacar a cabeça do peão, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso quer dizer, a cabeça dele vai ficar fervendo, porque ele fala: eu ferrei tanto aquela pessoa judia, agora o cara está me ajudando, agora o cara está me favorecendo, o cara está me fazendo mal. Ele vai ficar envergonhado, constrangido de uma tal forma que a cabeça do cara vai ficar fervendo. Eu não entendo, isso não é normal, e não é mesmo para quem não tem o Espírito Santo. Para quem é cheio do Espírito Santo, isso é normal. Amém? Então fala assim: jamais entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Jesus venceu o mal com o bem. Isso é se esforçar para ter paz com todos. Muito esforço. Pergunto eu: o que eu ganho se eu arrumar briga com você? Arrumar confusão com você? Às vezes as pessoas arrumam briga por coisa tão besta, né? Às vezes é por causa de futebol, às vezes é por causa de política. Lá na sede mesmo, o conjunto rachou em dois por causa de política. Um é PT, o outro é direita, um é esquerda, e aí não houve concordância. E quando não tem concordância, a Bíblia fala que não anda junto. Não anda junto, não tem concordância.
Então, que lucro tem eu ficar discutindo e brigando e arrumando discórdia com o irmão? Que lucro eu vou ter? Nenhum, né? Eu respeito você respeita eu. Nas divergências, quando se trata de Bíblia Sagrada, nós vamos fazer igual. Aqui dentro da igreja vai falar a mesma língua que a língua do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então a paz é uma das características da igreja. Como é que é a sua igreja? A minha igreja é uma paz danada. Lá não tem briga com ninguém, lá não tem picuinha, lá não tem contenda. É uma beleza. Olha só, o pessoal vai querer ir para a igreja. Né? É difícil a igreja. Mas vamos lá. Vamos continuar. Edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que é edificada? Construída, criada, formada. O próprio Jesus falou em Mateus 16, 18. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei o que, irmãos? Minha igreja. Jesus está falando, eu vou edificar o quê? A minha igreja. A igreja não é do pastor Bertone, não é do pastor Carlos, a igreja não é do Papa, a igreja é de Jesus. Jesus falou assim, eu estou edificando a minha igreja. A igreja que segue os princípios bíblicos é a igreja de Jesus. Muitas pessoas que hoje constroem a sua própria igreja e colocam lá crenças, filosofias e não sei o que não é o que Jesus deixou no Evangelho. Então, quer ser evangélico, seguir os mandamentos de Jesus, faça parte de uma igreja de Jesus. Essa igreja é de Jesus. Então, como é que é a sua igreja? A minha igreja é uma igreja que tem paz? A minha igreja é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. O único e o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não tem mais de um Deus. É um Deus só. Aqui na nossa região, a gente não tem tanto esse problema, mas quando você vai lá para o lado da Grécia, lá onde a Marisa foi passear lá, né, do Egito, aquelas bandas lá, irmãos, para tudo um Deus. Né? É um Deus para cuidar da sola do sapato, é um Deus para cuidar da cabeça, é um Deus para a mão, é um Deus para isso, é um Deus do amor, é um Deus do óleo, é o Deus disso, é um Deus. Irmão, é uma loucura. Mas a Bíblia fala que existe um único Deus Criador dos céus e da terra. Que Ele veio ao mundo e se fez carne para dar a vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E o nome dele é Jesus. Então, se quisermos seguir a Bíblia Sagrada, o Evangelho, nós temos que fazer parte da igreja de Jesus. Como é que é a sua igreja? A minha igreja é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja que adora Ele, porque foi Ele que nos criou. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Foi Deus que foi Jesus que fez. Foi Jesus que viu a minha necessidade, desceu lá da glória, deixou seu dono da glória, veio aqui ao mundo e deu a vida para que eu pudesse ser salvo. Esse Jesus que está comigo em espírito e em verdade hoje, me ajudando nas minhas dificuldades. Esse Jesus que prometeu que voltaria para me buscar para morar com Ele eternamente. Eu vou seguir outro Deus? Tem uma promessa melhor do que essa de outro Deus qualquer? Desconheço. O dia que alguém me apresentar uma promessa de um Deus melhor do que essa, eu mudo. Mas irmãos, não vai existir. Primeiro porque Criador dos céus e da terra é só Ele mesmo, né? Então a minha igreja é a igreja do Senhor Jesus. A minha igreja é a igreja do Senhor Jesus. Vivia, o versículo diz lá, né? Vivendo no temor do Senhor. Temor é um misto de medo, mas não é medo, com sentimento de reverência e respeito. Quem é funcionário, o patrão, o comportamento normalmente do funcionário na frente do patrão é um, atrás é outro. Já reparou isso ou não? O patrão sai, aí começa a festa da empresa, né? Ele faz a festa, né? Outro dia eu vi um videozinho, os pedreiros, irmãos, eles pegaram a betoneira, colocaram em pé, amarraram umas cordas assim, fizeram um parque de diversão, né? Com a betoneira, né? Aí o patrão tá chegando, meu patrão! Pega esse cara, aperta. Não é assim ou não? Então, na frente do patrão é a mesma coisa. A hora que o patrão chega, muda o comportamento. Por quê? Isso é temor. Ou aí respeito. Se o senhor, pois não, a hora está indo, graças a Deus, nós estamos dando melhor aqui e tal, né?
Mas o patrão não é onisciente, não é onipresente, né? Não é onipotente, não está vendo todas as coisas. Eu trabalhava aqui na Lix e eu comprava material de segurança. E eu comprava eu comprava capa de chuva para as pessoas que trabalhavam na obra. E de uma empresa lá em São Paulo, no Tatuapé, chamada Protcap. Era uma grande empresa, a gente comprava de 1.000, 2.000, 3.000 capas, um negócio assim, era coisa grande. Aí, um dia eu estava conversando com o representante e estava surgindo na época o lance de câmera de segurança. E a empresa tinha colocado uma câmera em cima de cada máquina onde funcionava. Triplicou a produção com o mesmo número de funcionários. Só pelo fato de colocar a câmera lá. Entendeu? Porque aquilo intimidou o funcionário, né? Então, ele dizia certo, o patrão saía fora, né? Então, irmãos, nós temos que temer a Deus, porque Deus não está com uma câmera voltada para nós. Ele está o tempo inteiro vendo todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras. Ele está o tempo inteiro não só vendo, o tempo inteiro não só vendo, como gravando, que um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos. Então, esse é o motivo, essa é a razão de que temos que temer a Deus. Nós temos que respeitar, reverenciar, não vou dizer ficar intimidado, mas com um comportamento digno de agradar a Ele na presença dEle, e Ele é um Deus onipresente. Olha o que a Bíblia diz lá, em 1 Pedro 2,17: tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai a Rei. A Deus nós temos que ter temor. Temor. Deuteronômio 10, 12, 13 diz assim. Deuteronômio 10, 12, 13. Agora, portanto, ó Israel, o que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que tema o Senhor com amor reverente. O que é que Deus quer de você? O temor. Você temendo a Deus, o resto é tudo consequência. Olha lá. Ora, apenas, o que é que Deus quer de você? Apenas que tema o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Que é o que o povo não tem. O povo não é feliz hoje. De uma forma geral, a felicidade completa o povo não tem, porque falta temor a Deus. Nós precisaríamos aprender a temer mais a Deus. E a igreja é um lugar onde a gente teme. Não é verdade? Olha, todo mundo reverencia. E às vezes a gente teme mais quem a gente não deveria. Lá em Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo, mas os que têm poder para matar, mas o que tem poder, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir o inferno, tanto a alma como o corpo. Então nós temos que temer a Deus. Ficar com medo do respeitar o traficante da quebrada? Não. Nós temos que temer, reverenciar, obedecer a Deus. Uma das características da igreja é o temor ao Senhor. Temer, reverenciar a Deus. A quarta característica dentro daquele versículo, o versículo diz lá, né? Sendo edificado, vivendo o temor do Senhor por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja corajosa. Corajosa. Não é uma igreja covarde, não. Viu? Coragem, de acordo com o dicionário, diz firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moral difícil. Eu estou com uma situação difícil para resolver. Pode ser emocional ou pode ser material. Não importa. Eu vou resolver isso aí. Coragem é isso. Isso que é coragem. E quando Josué assumiu
o lugar de Moisés lá, ele era um cara extremamente corajoso, guerreiro, né? Mas ele ficou meio preocupado. E o que Deus falou para ele em Josué 1:9? Não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas, não te apavores. Você está com medo? Porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Então, irmãos, fica tranquilo. Você tem uma missão para fazer? Vai lá fazer, Deus está contigo. Quando Jesus mandou os 70 discípulos, ele falou assim: e quando vocês não souberem falar, abre a boca, o Espírito Santo fala por vocês. A hora que a gente não consegue mais fazer alguma coisa, irmãos, Deus entra em ação. Eu sempre digo: o possível, não espere de Deus, faça o possível. Mas quando chega no impossível, aí Deus entra com a ação, né? Recentemente, a senhora lá de Mogi pegou o coração, senhorinha, tem que abrir uma estrela, cortar, tem que pegar uma serra elétrica, serrar o osso, aí tem marrar um arame aqui, abrir assim, ó, costela. Aí o médico enfia a mão lá, arranca o coração, corta-os, pega uma tesoura e corta-os. Alguns pegam um pedaço da veia da perna aqui, que é a safena, faz a safena, né? Aí abre a perna aqui, arranca um pedacinho da veia, põe lá, costura, guarda, fecha o osso, costura. A parte do médico ele faz. Mas quem vai cicatrizar? Quem vai colar, calcificar o osso? Quem vai fechar a pele de uma forma que você vai ver só uma marca, aqui, só um risco, mas vai estar coladinho? É Deus. Então, nós fazemos a nossa parte. O homem vai no seu limite, passando do seu limite, é a ação de Deus. A gente vê, quando a gente lê a Bíblia no Antigo Testamento, quantas guerras. Deus falava assim: vai lá que vocês vão ganhar. Mas não é impossível. Davi, Golias, Gideão, Josafá, quantas guerras? Não tem jeito. 50 mil homens contra 300, como é que faz? Não dá, senhor. Eu estou com você. O próprio Josué, quando chegou em Jericó lá, tinha arma, não tinha nada. Tinha trombeta de chifre de bicho. Tinha os vasos de barro que eles carregavam. E uma muralha louca de grande, os soldados todos lá com flecha. Tem jeito. Mas vai. Rodeia lá 7 dias, uma vez por dia, no 7º dia dá 7 voltas. E aí a hora que eu falar para fazer barulho, vocês fazem barulho. Começa a gritar. Mas grita mesmo, hein? E toca a trombeta. E começa a quebrar os vasos tudo. É o que eles tinham. Chegou lá, em vez de Deus falar assim: ó, nós vamos ter uma guerra aí, nós vamos fazer uma concentração para descansar, porque vai ter que ter energia. Deus falou assim: dá uma volta na cidade por dia, e no último dia 7 voltas da guerra. Os caras já estavam no bagaço das caras, estavam cansados. 7 voltas na cidade, imagina um dia só dando 7 voltas na cidade, por fora assim. Chegou lá: e agora, senhor? O que nós faz? Toca a trombeta e começa a gritar: força! Grita! E o que o povo fez? Começou a gritar, irmãos, bem louco, né? As crianças até do lado, né? Todo mundo pegando, quebrando os vasos, quebra, e grita. Na obediência, Deus faz aquilo que ele não pode fazer. Os muros caíram para dentro, o povo ficou apavorado, começaram a brigar entre si, se mataram, o povo entrou e invadiu lá. A gente tem que fazer a nossa parte, e Deus faz Aleluia. a nossa parte.
parte é ser fiel a Ele, é honrar, é respeitar, é obedecer, é o que Ele disse aqui, né? O que é que Deus quer de você? Apenas que tema o Senhor, com amor reverente, andando nos seus caminhos, servindo ao Eterno, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, e que obedeça aos teus mandamentos e doutrinas do Senhor que hoje te ordeno, para a tua felicidade. Se você obedece a Deus, a vitória é sua. Agora, muitas vezes nós precisamos de coragem, né? Coragem. Josué falou: Senhor, ser forte e corajoso, faz o que eu falo, e vai dar tudo certo. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia. Lá em Apocalipse diz que os covardes, os tímidos e os medrosos não herdarão o reino dos céus. Covarde, tímido, medroso vai ficar de fora. Deus não gosta de covarde. Gideão, quando foi lutar com os midianitas lá, ele tinha 30 mil contra 50 mil. Senhor, nós estamos em desvantagem, 20 mil homens, como é que faz? Ele falou: reúne o povo. Pessoal, reúne, Deus mandou. E agora, Senhor? Manda os covardes voltar para casa, que eu não quero covarde no meio do meu povo. Os covardes voltam para casa. Voltou 20 mil, ficou 10. Se dava ruim com 30, imagina com 10. Covarde eu não quero. Dispensa, manda embora. Não quero. Covarde para guerra? Nós vamos para a guerra, gente. Nós estamos numa guerra. A nossa vida é uma guerra espiritual. E a nossa guerra, irmãos, ela é muito mais complicada do que esse tipo de guerra aí. Porque esse tipo de guerra aí sempre pouco retorno. A hora que o inimigo passa, matei. Fica tomando cuidado para ninguém te ver também escondido na trincheira, né? A hora que o inimigo passa, mata. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades do mal nos ares, é contra o inimigo, o diabo que está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele enxerga o mardito, é invisível, mas ele fica na nossa orelha aqui, ó, supinando, querendo uma brecha. Então, irmãos, nós não podemos ser covardes, não. Nós temos que nos posicionar, porque maior é o que está em nós do que o que está em nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Ninguém. Quem ousa tentar contra o escolhido de Deus? Porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra, né? Então, uma das características da igreja também é a coragem. E a última, para terminar, crescia a cada dia, né? Diz lá o versículo que lemos: assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, e a igreja crescia dia a dia em número. Crescia, irmão. Uma igreja assim só tem que crescer. Quem não quer participar de uma igreja assim? Quem não quer participar de uma igreja maravilhosa dessa? Em Atos 16:5 diz: assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia a dia, porque eles tinham culto todo dia, irmãos. Eram todos os dias nas casas, na rua, na igreja, culto. A igreja primitiva estava no clamor do início da coisa. Então o povo vinha, uns por curiosidade, uns por interesse, uns por necessidade, e o povo se aglomerava e chegava lá, ouvia a mensagem da salvação das almas, o que antes era uma complicação e praticamente impossível através do ritual do Antigo Testamento. Agora a salvação é pela graça, basta você crer, os milagres aconteciam e multidões se ajuntavam todos os dias, porque era maravilhoso. Então, irmãos, a nossa igreja tem que ter essa característica, uma característica onde a pessoa que está sofrendo, eu preciso de uma igreja para alimentar a minha alma, porque nós não somos só carne, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo a gente tem que se alimentar bem, tem que fazer um bom arroz, feijão, pão lá, ovo frito, batata frita, salada de alface com tomate, né? E uma bela sobremesa, um pudim de coco, e glória a Deus. Vamos que vamos. A alma é o nosso intelecto, o nosso psique.
Nós temos que alimentar a nossa inteligência, irmãos, com estudo, com instrução. A gente tem... Deus não se agrada de pessoas que não têm assim instrução. Por quê? Porque o culto, a Bíblia diz que tem que ser algo inteligente, tem que ser racional. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Não é um negócio que vem aqui, eu saio de mim, né? Vai baixar. Já não vejo mais nada. No fim, às vezes na igreja acontece isso aí, pessoas manifestam no espírito, capeta manifesta, e chuta, derruba, faz um banzé, um estardalhaço. E a pessoa, quando está endemoniada, você pode pegar a agulha e enfiar a agulha dentro, ela nem sente. Sabia disso não? É um teste, porque tem gente que gosta de fingir. Tem gente que gosta da igreja para dar show. A pessoa, quando está endemoniada, você espeta a agulha nele assim, nem sabe. Não sabe. Não vê. Aí depois volta. Aconteceu. O que aconteceu? Uma vez um senhorzinho de 80 anos entrou na igreja nossa lá em Mogi. Não conseguia andar porque tinha problema de artrose. Muita dificuldade de andar, 80 e não sei quantos anos, 85, sei lá. Mas estava a cara meio atrapalhada. Aí assistiu o culto, acabou o culto. Alguém precisa de oração, eu quero oração porque não consigo andar, movimentar as pernas. Minha esposa tinha caído num tombo, naquela semana estava com o braço engessado. Tinha quebrado o pulso aqui, estava com 2 pinos aqui enfiados assim para poder grudar o pulso. Aí a minha esposa foi lá para orar pelo senhorzinho. Quando ela colocou a mão nele, ficou endemoniado. Já deu uma honrada. Aí você, Satanás, sai daí agora. Irmãos, olha, eu vi, e não estou exagerando, aqui a minha esposa, testemunha viva disso. Ele levantou, irmão, deu um boleio. Sabe o que é boleio? Sabe o que é gol de boleio? Quando o jogador levanta assim e chuta no ar, ele fica deitado no ar e chuta a bola assim, fala gol de boleio, né? Pra quem joga futebol sabe como é, né? Ele deu um boleio e deu um chute no braço quebrado dela que mandou ela para trás. No culto, irmão. No culto. E a hora que deu, ele já estava urrando. A hora que deu um chute no braço da minha esposa, a dor, aquela semana tinha quebrado o braço. Mesma dor do dia que eu quebrei. Começou a gritar de dor. Os irmãos não sabiam se socorria a pastora, se ia em cima do cara. Ah, mas pegaram ele, hein? Grudaram o velhinho no chão lá. Entendeu? Foi uns 20 lá e grudaram ele no chão, rolaram ele no chão. E deixa ele começar a orar até ele ser liberto. Até ele ser liberto. Começaram a orar e falaram, irmão, soltar esse pé. Perigoso, isso é perigoso. A fera é perigosa. Só a hora que foi liberto. Daqui a pouco o demônio saiu e foi embora. A gente não vê porque é espírito. É isso que eu falei, é invisível. Sentou, levantou com muita dificuldade. Sabe o que ele falou, irmãos? O que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo viu o estardalhaço que ele fez lá. Ele não viu nada. Acho que até hoje ele não sabe. A gente contou para ele que ele deu um chutaço nessa altura assim, em você no seu braço. Ele não deu, não, eu não consigo. Eu tenho problema aqui com as minhas juntas, eu não consigo mexer as pernas. Irmãos, essa é a nossa vida espiritual. Não vi nada. Não vi nada. O que aconteceu? O inimigo é sujo e ele está ao nosso redor. Por isso que nós precisamos nos fortalecer. Nos fortalecer. Não só na igreja, mas em casa nós temos que orar, nós temos que falar com Deus, nós temos que viver uma vida de santidade, de integridade, de retidão, uma vida certa diante de Deus. Não podemos dar brecha para o inimigo de jeito nenhum. Hoje em dia existem muitos shows dessa natureza. Muitos shows dessa natureza. Essa que é a verdade. Então tem muita gente que simula hoje em dia, irmãos.
Isso traz descrédito para as pessoas com relação à igreja, porque não está vendo mais seriedade nas igrejas. Quando você convida alguém para vir à igreja, não tem aquela seriedade, aquele compromisso com Deus, não vive mais naquela verdade. Às vezes as pessoas falam assim, a igreja primitiva, dia a dia, aglomerava as pessoas e se juntavam e ficavam ali firme naquela igreja. Por quê? Porque existia sinceridade, existia verdade. Agora hoje você fala a verdade, as pessoas não acreditam. É verdade ou não? Hoje você fala, não, a minha igreja é séria. Deixa quieto. Ninguém acredita mais. Então, irmãos, nós temos que mostrar e fazer a diferença. Eu sempre digo, quando eu prego a respeito de integridade, retidão e honestidade e tudo mais, você sendo assim, você não vai consertar o mundo, mas vai ser uma menos para dar trabalho para os outros. Vai ser uma menos. Então, eu vou agir corretamente, não vou resolver o problema do mundo, mas vou ser uma menos. A nossa igreja, sendo uma igreja séria, que vive de acordo com os princípios da igreja, não vai resolver o problema de todas as demais que às vezes não pensam assim, mas vai ser uma menos. Amém? Vai ser uma menos. Então, irmãos, a mensagem hoje é as características da igreja, baseado em Atos 9:31. A igreja tinha paz, edificada pelo Senhor Jesus Cristo, vivia no temor do Senhor, era uma igreja corajosa e crescia dia a dia em número. Que essas características da igreja primitiva sejam as características da nossa igreja, Voz da Verdade, aqui nessa linda cidade de Campinas. E que as pessoas possam ver uma diferença. Vir para participar do culto e ver que tem uma diferença. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar o culto. Ó Deus, eu te agradeço pela tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor traz tanta paz nos nossos corações. Tudo que nós queremos é viver no temor do Senhor e obedecer aos seus ensinamentos. Que nós possamos ter coragem, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, e a consciência de que essa igreja verdadeiramente ela foi edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Dá-nos essa consciência, que possamos estar juntos, unidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que as pessoas possam ver uma grande diferença em nós. Que nós somos verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando e nos edificando e conhecendo um pouco mais do que é a igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças. Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por haver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o olheiro veio e me levou. Mas um dia o olheiro veio e me mostrou. Mas um dia o olheiro veio e quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Não importa o lugar,
Sei que sou aceito por ti, não importa o lugar. Sei que sou amado por ti. Eu sou um vaso quebrado pela fuga. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por haver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o olheiro veio e me levou. Mas um dia o olheiro veio e me levou. Mas um dia o olheiro veio e quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Não importa o lugar, sei que sou aceito por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Não importa o lugar. Aleluia. Todos nós já fomos vasos, quebrados, mas refeitos pela mão do oleiro. Não importa o lugar, temos que ter a certeza, a convicção que somos amados, somos cuidados pelas mãos do oleiro. Amém. Aleluia, glória a Jesus.